Então, outro dia eu tava ouvindo esse podcast que eu amo, que, aliás, é o único que eu escuto religiosamente. Fico esperando sair, sabe? E aí eles falaram uma coisa que eu pensei, meu Deus do céu. Sim, sabe quando você tem um... Ele falou assim, saúde mental é uma coisa que não existe. Não existe essa busca por saúde mental. A doença mental, óbvio, existe, não podemos desmerecer todo esse colapso mental que a pessoa chega e sim, é um diagnóstico de doença mental. Mas tentar... É patológico. É patológico mesmo, né? Uhum. Mas tentar ficar buscando essa saúde mental, seja através do que for, né? Terapia, yoga... Não tem uma hora que você dá o check, pronto, estou saudável mentalmente. Não preciso mais praticar yoga. Não ficarei doente mentalmente, sabe? Isso não existe, isso mexeu muito comigo, me deu um... Você concorda com isso? É que a natureza da mente é essa oscilação, né? A natureza da mente é esse constante fluxo de pensamentos. Enquanto tiver esse constante fluxo... É um fluxo. Você não consegue... Você não vai conseguir transformar a sua mente em algo que ela não é, né? Se a gente, por exemplo, for pensar... Vamos pensar... eu fui pega desprevenida nesse tema. Se a gente for pensar, por exemplo, nos Yoga Sutras, a fase, o momento final que você chega é uma absorção da mente no todo, no universo inteiro. Fala mais. Então, assim, não é uma coisa que... eu vou educar a minha mente a pensar menos, não tem como, né? Ela vai ser sempre um fluxo constante de pensamentos. O que você vai fazer é se educar para lidar com esse fluxo de pensamentos, né? Então, assim, saúde mental... Não sei. Educar esse fluxo... se educar para... lidar com esse fluxo de pensamentos, não é assim uma coisa que você vai alcançar um diploma. Isso. E aí, tipo, agora eu não preciso mais. Não. Resolvi. Se você meditar 10 anos e ficar uma semana sem, você vai se perturbar uma semana depois. Claro que você não vai se perturbar no mesmo grau que você estaria perturbado há 10 anos atrás sem toda aquela prática. Óbvio, você né? Criou uma base ali, você né? adquiriu... skills, né? Você adquiriu habilidades, competências. Exato. Que gringa ela. Desculpa. Mas se você não exercitar, você vai perder. Por quê? Porque é a natureza dela, né? Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente, como ser humano, a gente está sempre tentando se transformar em algo que a gente já é. Meio corre atrás do rabo, assim, é uma coisa meio... Aqui tá já, tudo... né? Não, e não é tá tudo aqui, tá tudo é como é, sabe? O universo tem uma ordem, tem uma lei, tem uma coisa que já é... A ordem é isso que a gente chama de caos, né? O problema é que a gente não reconhece isso como uma natureza e a gente vai adoecendo, né? A gente vai... Não sei se usa a palavra adoecendo, mas a gente vai se perturbando porque a gente quer que as coisas sejam diferentes do que elas são, mas não dá, né? Eu não consigo transformar um cachorro no gato. Eu não consigo fazer com que o meu cachorro, tipo, não vai dar. Né? Ele é um cachorro e ele vai latir. Eu não consigo fazer não tem como eu fazer algo impossível. Só no meu sonho, talvez. Não tem como eu garantir a saúde da minha mente permanentemente. Não, ela vai pensar... Ela é um fluxo constante de pensamentos, né? Você é que vai nutrir esses pensamentos. No fim, eu fico pensando, te ouvindo agora, que tudo é a única coisa que a gente pode fazer é se pré-preparar. E aí, até em termos de saúde física, eu acho. Porque também é um fluxo. Ninguém é saudável, ponto. E também ninguém é doente, ponto. Não existe garantia de saúde, né? Não Você existe. pode, por exemplo, ter uma
uma vida mega regrada, não Isso. pisar na bola em nenhum momento E de repente ter você tem um câncer. e ter uma doença crônica. É. Você pode ter, Pode. isso é um karma, ou Então, algo genético, enfim, mil coisas por trás. E né? o que a gente pode fazer, então, se pré-preparar, porque tanto essa oscilação mental vai acontecer, como a oscilação física e emocional também vai acontecer, né? Então, enquanto está tudo bem, né? Enquanto esse fluxo parece que está meio equilibrado, você se cuida, você se prepara, você estuda, você se aprofunda em si mesma, você cuida da sua saúde física, porque uma hora vai desequilibrar. E aí, quando desequilibrar, você está, pelo menos, preparado de alguma forma, né? Que nem musculação agora, que eu comecei a fazer musculação, porque eu comecei a entender que não dá para envelhecer sem ter músculo. Não dá. Por quê? Porque é uma reserva. É literalmente uma reserva para quando eu precisar dessa reserva. Aí, você vai precisar quando, Milena? Sei lá, quando eu ficar doente e ficar internada por 15 dias e a minha musculatura ter que se entregar ali. Só que talvez você nunca fique doente, nunca fique internada. Talvez por 15 eu nunca dias. fique. Aí você só fica mais forte. Eu só fico mais forte bem, subir escada, pegar meus netos, sei lá o quê, né? Benefício sempre vai ter. Sim. Mas eu vejo isso como um pré-preparo. E aí eu acho que a mente, a gente esquece que é igual. É igualzinho, né? Ai, não, você tá falando, né? Eu não tenho saco para meditar. As pessoas falam o inverso até, né? Não, eu não consigo meditar porque minha mente não para. E não vai parar. E é exatamente por isso que a gente medita, né? É porque a mente não para. A pessoa que medita não é porque a mente dela para. Não existe isso, né? Você medita numa expectativa de trazer um pouquinho de aprendizagem para esse fluxo todo. E aí, num desequilíbrio que vai acontecer, inevitável, é você saber como voltar, você ter um ponto de volta. Porque o próprio equilíbrio também, né? As pessoas falam muito, eu preciso equilibrar minha vida, preciso trazer equilíbrio, como se também fosse algo que se você aprender, eu vou te ensinar a equilibrar. E aí você aprendeu e pronto, tá resolvido. É que se não... o equilíbrio só existe porque existe o desequilíbrio. Só! É bicicleta, É. né? E a única coisa que sustenta é o movimento. Enquanto você estiver em movimento, enquanto você entender que esse é um movimento natural, você vai conseguir, né? Opa, desvia um pouquinho para a esquerda e volto. É um movimento. Quem para, cai. Então, quando você para, quando você tem alguma coisa na sua vida que te faz, que você não consegue sair, a gente fala muito do estresse, por exemplo. O estresse é um movimento muito natural. O corpo está preparado para lidar com o estresse. Na verdade, é uma defesa do corpo, né? E é benéfico em muitos claro, sentidos. Claro. Então, a gente está naturalmente capacitado para ter altos picos de estresse e voltar. Isso é da natureza humana. O que adoece? Quando, estou estressada e não consigo voltar. Aquilo virou crônico. Eu estabeleci um estresse crônico. Aí você adoece. Então, todo fluxo que é empacado, que fica preso em alguma etapa... Boa. Adoece. Claro. Então, a saúde mental é... O que é ter saúde mental? É você ficar quase doente mentalmente e conseguir voltar. É meio isso, né? Eu acho, Milena, que... Deixa eu elaborar isso, sim. Existe eu, esse personagem que sou eu, e existe esse fluxo de pensamentos. Eu acho que são duas coisas distintas. Quando eu pego esse personagem e confundo ele com esse ciclo de pensamentos, aí eu começo a perder referência. Porque daí, assim, o que é equilíbrio? Depende em qual pensamento eu tô me relacionando como eu nesse momento. Dá pra entender o que eu tô falando, mais ou menos? Tá. É meio doido. Esse se relacionar e escolher... assim, por exemplo, eu pego aquele pensamento de... eu amo o verão. E daí eu pego aquele pensamento, eu amo o verão. E daí tudo sobre o verão é maravilhoso. Só que o inverno vai chegar. E vai ser sofrido. Né? Então, assim, aí na hora que eu tenho esse baque, eu não sei lidar. Porque a minha relação com aquele pensamento é uma relação de eu, sabe? Você se identifica. Não é de pensamento. Sim.
né? Quando eu penso que eu amo, quando eu penso que o verão tá chegando, eu amo o verão. Fica ótimo. Quando você cria uma separação, agora quando você cria uma identificação desse seu eu, desse seu personagem, eu, Cacá, eu, Milena, eu, qualquer um de nós, quando a gente pega esse personagem, envolve ele nesse fluxo de pensamentos, é muito confuso, porque eu não tenho controle desses pensamentos, eles caem em aleatório. Eles são cósmicos, sabe? E eles são jogados aleatoriamente no universo. E aí eu vou pegando aquilo tudo e aquilo tudo vai sendo misturado com esse eu, que na verdade não é nem esse eu personagem e nem esses pensamentos são um eu absoluto, né? Existe uma consciência por trás de tudo que a gente não observa, a gente não consegue conectar elas, porque, enfim, porque a gente acha que é aquilo que pensa. E esse é o maior de todos os problemas, né? E aí, assim, a gente busca o que se chama de saúde mental, talvez, não sei. O que seria, né? A gente busca o quê? Pensamentos positivos sobre esse personagem? Pois é. Não consigo garantir isso. Entende? O que eu consigo garantir estudando a minha mente, né? O que eu consigo garantir estudando a minha mente é entender quem é o personagem, de onde vêm os pensamentos e o que ilumina esses dois. O que reflete esses dois. Quando eu consigo entender essa trilogia, aí eu tenho saúde mental. Não Faz é sentido. Saúde mental, é conhecimento. Eu tô tentando agora, vamos definir o que é saúde mental, né? O que as pessoas acham que é ter saúde mental. O conhecimento da sua natureza, o conhecimento da natureza da mente. Porque a gente não estuda, assim, a gente tem pouco estímulo de estudar a nossa mente, sabe? De entender ela como algo separado e como um mecanismo... As pessoas nem pensam elas nem sabem que o pensamento é uma coisa aleatória. Elas acham que o pensamento é delas. Elas que escolhem os pensamentos. O pensamento vem ali, né? Essa voz na cabeça. Eu escuto muito isso. Tem uma voz na minha cabeça, como se aquilo fosse intrínseco a quem ela é, né? Não Mas separa. Tem uma voz na cabeça de todos nós. Todos. Agora, como eu escuto... Algumas. Exato. Agora, deixa eu ver se eu consigo separar as coisas aqui. Quando a gente fala de saúde física, é muito claro que a maioria das pessoas, existe uma crença popular de que se eu não estou doente, se eu não tenho nenhuma doença física, eu estou saudável. Mas às vezes você tem um monte de doença e nem sabe, porque nem percebe o corpo como um todo. E a gente hoje já sabe, com a evolução da medicina e tudo, que saúde não é ausência de doença. Sim. Né? Isso não quer dizer que você esteja saudável. Saudável é um passo além, né? Você ter essa energia vital, é você ter brilho nos olhos, é você acordar se sentindo bem. Isso é saúde. Então, só sobreviver, só não ter nenhum diagnóstico de doença não é saúde. Então, quando a gente fala da mente, é a mesma coisa. É a mesma não coisa. É só porque eu não tenho uma síndrome, porque eu não tenho um diagnóstico, que, aliás, hoje quase todo mundo tem, né? Alguma coisa. As crianças, é uma coisa... Não, assim... Atualmente existem muitos nomes e existem muitas identificações. Então, assim, todo mundo tem um diagnóstico. E todo mundo sofre de alguma processo. Coisa. Nem que seja ansiedade, que todos nós sentimos, por exemplo. É isso aí, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. Né? Claro que tem pessoas com intensidades maiores e com graus patológicos diferentes, né? Mas... tá todo mundo no mesmo barco, assim. A gente tá numa sociedade que a ansiedade é comum. A gente passa o dia nesse telefone. É comum. Normalizou, exato. Nem é mais considerado, né, uma doença. Se alguém fala, nossa, estou doente, estou ansioso, você ri, né? Mas é que você tá vendo onde tá o estou ansioso, sou ansioso, isso muda muito, né? Como a gente se refere ao pensamento, se identifica. Como se a gente se identifica, muda muito. Então, assim, mas aí parece que elas estão falando, tá lindo. Não é lindo, não é fácil. Pelo contrário. É muito pelo contrário, é complexo, né? Por isso a gente, por exemplo, aqui no Ocidente, tem cada vez mais dado ênfase às práticas orientais de controle da mente, de conhecimento da mente, de entendimento dela, porque a gente não consegue, a gente não tem esse estímulo
aqui. Não. Né? Muito pelo contrário, nosso estímulo é um diagnóstico e um remédio. É o contrário. Né? Não é um entendimento. Que tá ótimo, nada contra o medicamento. Muito pelo contrário. Ele é super bem-vindo sou quando super a favor. necessário, Não tem nada contra. Mas é que eu sei por que eu tô tomando esse remédio. Isso é interessante a gente saber, né? A gente entender a consciência, né? Sobre isso, sabe? E a gente não tem, porque não tem essa referência. Não, mas observa que precisa, e é uma disciplina para a vida inteira. Não é uma coisa que, de novo, você vai meditar 10 anos e aí você vai ficar uma semana sem, você vai se perder. Porque não é uma atitude é uma atitude é constante, não é isolado. Não, é para sempre. É para sempre. Mas então a gente pode dizer assim, saúde mental não é algo que eu alcanço, é algo que eu cultivo. E aí tem tudo a ver com a cura versus o cuidado. Por quê? Porque o termo cura pressupõe algo que você resolve. Né? Eu curei, eu resolvi, eu identifiquei que eu tinha um problema, uma patologia, eu fui lá, eu tratei, eu curei, eu não preciso mais pensar nisso, tá feito, segue o jogo. O cuidado pressupõe algo que você identificou, você tem consciência sobre aquilo, e agora você sabe que você tem que prestar atenção naquilo, você tem que cuidar daquilo de forma constante, permanentemente. Então, da mesma forma que a saúde mental virou algo que a gente vende, né? Hoje é impressionante, assim. Compre meu curso que você vai ter saúde mental. Eu não vejo trabalhe muito. Nessa empresa. Eu lido com empresas que têm isso, assim. Trabalhe nessa empresa que aqui nossos colaboradores têm saúde mental. Gente, até para atrair funcionários, sabe? A gente vende saúde mental. E, óbvio, mais ainda disseminado, é a cura, né? Eu te proporciono cura, vem aqui que você vai ter cura. Porque numa sociedade super imediatista, que está acostumada a tomar remédio para resolver as coisas, a cura e a saúde mental cai como uma luva no marketing. Né? As pessoas querem cura, elas querem que me resolvam. Elas não querem ter consciência de que algo precisa ser olhado para o resto da vida. Mas, assim, eu concordo contigo, mas eu acho que também, assim, as pessoas não têm acesso. Elas só estão desesperadas. De novo, assim, como sociedade, aqui no Ocidente, a gente não tem esse incentivo ao conhecimento, ao autoconhecimento. No Oriente é completamente diferente, sabe? Aqui é o contrário, a gente é incentivado a buscar respostas lá fora. Isso. Né? Por isso que cura vende. O que o médico fala é uma verdade absoluta, sabe? E a pessoa não para refletir se aquele diagnóstico faz sentido ou não. E falta até uma... E às vezes ela até faz essa reflexão, ela acredita que não faz sentido, mas ela faz exatamente igual o médico mandou, mas não é... ela só é vítima do sistema, sabe? Isso. É só um sistema. E sabe então, por assim, quê? A pessoa procura... Ela só tá desesperada dentro dela mesma, e daí, de repente, ela vê aquele anúncio e ela fala, tá aí. Sim. Esse é o tipo de empresa que eu tenho que trabalhar. E o meu problema está na empresa que eu trabalho. E o meu problema está no bairro que eu moro. E não consegue. Mas é que ela não tem essa informação. Ei, olha só, vamos tentar encontrar uma resposta em um outro lugar? Vamos tentar pegar esses sentidos e virar eles? Eles estão assim, vamos tentar virar eles para o lado de dentro e ver se a gente encontra alguma coisa? Sim. Porque não tem. É que uma sociedade que é assim, ela, além de tudo isso que você falou, ela incentiva a insegurança, a falta de autoconfiança. Porque se eu sou insegura, quanto às minhas questões, a saber as minhas respostas, a minha sabedoria interna, vasculhar esse pensamento interno, eu vou buscar fora. E buscando fora, eu alimento todo esse comércio, essa coisa economicamente viável que é a nossa sociedade. Vou te dar um exemplo pessoal que transmite totalmente a insegurança e a falta de autoconfiança que te levam a fazer algo que te orientaram, mesmo você sabendo que aquilo ali é esquisito. E acho que o exemplo que eu vou dar, muita gente vai se identificar, porque mãe nova. Quando eu fui mãe da Maitê, cara, eu já tenho essa insegurança, porque eu sou dessa sociedade, eu não tenho essa informação, não tenho esse acesso. Aí você virar mãe, é outro ser humano que está na jogada.
Então, isso tudo fica, assim, vezes 1000. Quando começou a introdução alimentar da Maitê, eu levava ela no pediatra, que eu amo de paixão, ajudou em muita coisa, mas ele me mandou fazer papinha para ela. E eu sempre gostei de alimentação, sou formada em gastronomia, eu achava muito estranho dar papinha. Por que eu vou misturar um monte de coisa, esmagar junto, bater e vai virar uma gororoba só, que ela não vai sentir o sabor do que é? Mas ele me passou lá instruções e eu confiava muito nele, porque ele tinha me ajudado em vários aspectos. Ele era uma autoridade, ele tinha conhecimento, quem era eu para questionar aquilo? Então eu falei, eu vou dar papinha para essa menina. E eu fiz aquilo sabendo uma coisa dentro de mim, sabia que eu tinha que buscar informação, que aquilo não era certo, mas eu abafei tudo isso. Claro. E eu dei papinha para essa menina e ela não comia papinha e aquilo virou um inferno, ela cuspia e eu ficava insegura que ela ia morrer de fome, que ela não estava recebendo os nutrientes. Bom, resumindo, até hoje, a alimentação da Maitê é super restrita, ela tem dificuldade de comer, é um drama em casa. A minha segunda filha, que eu já tinha um pouquinho mais de desenvoltura e autoconfiança, porque eu superei tudo aquilo, eu fiz de outra forma. Eu falei, eu vou me informar, eu vou estudar outros jeitos, eu vou confiar no meu instinto. E aí fazia do meu jeito, né, o alimento inteiro, sem misturar, as coisas separadas, para ela sentir o sabor. Ela ama comer, tem uma relação com comida super saudável, come de tudo. Então, assim, é claro que existem outros fatores, Sim, isso não é determinante. Sim, uma bem vata e a outra bem cafinha. Tem outros determinantes, mas para mim é muito claro hoje, que eu, né, sei melhor do que eu sabia naquela época, eu tenho certeza que eu aceitei isso por falta de confiança nesse chamadinho que teve interno, sabe? Ó, não é aí, vai buscar outra informação, não tá certo. Sim, o pediatra é bom pra caramba, mas e daí? Tem outras linhas. Então, é muito uma sociedade que alimenta essa insegurança em nós mesmos pra gente o quê? Pra gente seguir essa roda da indústria farmacêutica, que é um império, pra gente não se questionar. E isso leva a gente a estar super distante de como funciona a nossa mente. Então, saúde mental virou mais um comércio. Mais um comércio. Eu concordo em tudo, absolutamente. Mas eu não vejo de uma forma tão negativa assim, porque se tá de alguma forma estimulando a busca pela sua mente, sabe? Se tá de alguma forma te incentivando a olhar para isso. E até observar que não tá bem. Porque se eu tô procurando saúde, eu tô reconhecendo que eu não tô bem. Uhum. Porque se eu me vejo bem, eu não vou buscar isso. Uhum. Pode ser uma porta de entrada? Pode ser uma porta de entrada, né? Que é igual yoga. 1 milhão de pessoas começam e 10% ficam. Achando que vai curar alguma coisa e 10% ficam. Então, assim, às vezes é uma porta de entrada, né? Me incomoda um pouco. Mas também me incomoda porque eu tenho uma outra linha de entendimento, estudo outra coisa, né? Tenho yoga e a mente, tenho outra referência. Mas não acho de todo mal, porque a gente não... Se a gente parar as pessoas na rua e falar, você sabe o que é sua mente? Não, elas não sabem nem que... Não tem nem referência. Não, elas vão fugir, achar que você é uma louca. Não tem. A gente não tem esse incentivo, sabe? Então, acho que eu não vejo algo assim tão negativo. E acho que, de alguma forma, você coloca algumas pessoas num caminho saudável mesmo, né? Agora, tudo que vira moda, né? As pessoas... eu lembro, uma vez em Mysore, na Índia, virou moda fazer panchakarma, né? Que é um tratamento ayurvédico. Virou moda. Que é super profundo, todo mundo ia antes para fazer um panchakarma antes de começar a temporada, ou fazia o panchakarma entre a temporada. Daí tá na moda, eu fui fazer. Isso foi a minha segunda viagem a Mysore, eu fui fazer o panchakarma. Daí eu fiz, assim, no 3º dia de tratamento, surtei. Eu cheguei dentro da clínica, queria matar as pessoas, assim, me agravou um pita que saía sangue da minha gengiva, assim, eu queria estrangular as pessoas. E ela, Índia, né? Então elas faziam o shirodhara e davam uns tapinha na cabeça, assim.
E aquilo me dava uma irritação que eu queria matar. A Índia, por si só, ela já me agrava pita, porque, enfim, é muita pimenta. E sei lá, parece que tem memórias de outras vidas, tudo neles me irrita, assim, tipo, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo me dá. Volta e meia, eu tô com, assim, sistema nervoso tremendo, assim, sabe? E aí eu fiz o panchakarma e fiquei muito mal. Além de ter tido essa irritação, eu não coloquei nada pra fora. E daí fui fazendo a consulta médica, e daí o médico disse que eu era muito apegada às minhas toxinas. Aí você ficou mais irritada. Eu fiquei muito irritada, mas eu entendi que não deu certo, porque o problema é meu. Né? Ele não... Isso é outra coisa, né? Autorresponsabilidade. Ele me colocou essa responsabilidade e eu fiquei mal. Assim, eu não sei se a gente pode falar isso aqui no Bio, mas enfim, as minhas fezes boiavam, elas passaram a afundar. Fala de novo, só para deixar claro que a gente fala esse tipo de coisa no Bio. As fezes dela boiavam e depois elas passaram a afundar. É que, ayurvedicamente falando, isso é uma coisa ruim. Elas têm que boiar. Elas têm que boiar. Enfim, era tudo bonitinho e de repente como ficou tudo feio. Como é que é uma fezes perfeita no Ayurveda? Aí a gente chama alguém de Ayurveda e fala sobre isso. Não, mas me dá só, agora eu fiquei curiosa. É bananinha que boia. É que depende do teu biotipo também. Vamos chamar alguém para ser entrevistado. Vamos chamar alguém de Ayurveda para falar sobre fezes. Boa. E aí, só que como era muito moda, tinha muitas pessoas no Shala fazendo panchakarma também. E aí teve uma conferência que o Charat falou assim, announcement, né? O Charat entra e fala para as pessoas assim, vocês são ocidentais, vocês têm um sistema de medicina diferente do nosso, tá? Aqui, se a gente tem um problema de saúde, a gente faz um panchakarma. Quando vocês têm um problema de saúde lá, vocês fazem uma cirurgia. Aí vocês saem saudáveis do país de vocês, porque todo mundo aqui se alimenta bem, faz tudo direitinho, vocês saem saudáveis do país de vocês, voam para cá com horas no avião, precisam se adaptar com a alimentação, precisam se adaptar ao fuso horário, e aí decidem fazer uma cirurgia. E daí tá todo mundo mal. Claro, né? Que sábio, hein? Então, assim, é que a gente é ignorante do processo, a gente é ignorante do sistema. E aí, assim, recebe informação. Tem várias pessoas que têm problema de saúde e vão para a Índia fazer panchakarma junto com a prática de yoga e funciona super bem, mas não é todo mundo que precisa. Claro, é uma cirurgia. Não é todo mundo que precisa. Tem várias pessoas, por exemplo, tem várias questões digestivas que o panchakarma faria muito bem. Mas tem muita gente... Eu, na época, não tinha. E eu levei 1 ano para me reequilibrar daquilo. Meu Deus. Eu levei 1 ano para voltar pro eixo. Porque, enfim, fiquei lá 2 meses, daí muda a comida, aí até voltar para casa, voltar para alimentação, né? Tá. Eu levei 1 ano para me recuperar e, assim, eu tava bem. Eu não precisava daquilo. Né? E me gerou um certo trauma. Mas também me deu autorresponsabilidade, assim, porque se eu assumir a responsabilidade do médico, que na época disse que eu era apegada às minhas toxinas, eu falei, bom, de agora em diante eu tenho até uma autorresponsabilidade de não me colocar em situações que não são cabíveis para o meu corpo e para o que eu estou sentindo naquele momento. Total. Né? Então, assim, foi muito... A experiência foi ruim, mas a lição foi muito boa. Sempre tem uma lição, né? A lição foi muito boa. Mas isso é outra coisa que a gente promove aqui na nossa sociedade. Você falou 2 vezes durante a nossa conversa aqui. O lugar de vítima e a falta de autorresponsabilidade, que é a mesma coisa, né? Então, eu tô doente porque algo externo a mim me fez doente. Sim. E para tratar, eu preciso também que algo externo me trate. Então, eu preciso de um médico, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa fora do meu corpo. E aí, aquele médico não resolve, você procura outro médico. E porque daí ele é ruim, ele é o errado. Aí outro tratamento, E nunca é nada dentro de você, né? Nunca é nada que você contribuiu de alguma forma, que você gerou. E pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui, né? Que eu acho bem delicada essa mensagem de que a pessoa cria o próprio câncer. Não. Tem vários fatores, mas assim, o que na minha vida eu tô contribuindo para a saúde ou para a doença
O que né, dentro de mim, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, eu estou de alguma forma condicionando meu corpo e minha mente a ficarem doentes e não saudáveis. A gente não é ensinado a se questionar Sim, tudo nós somos isso. vítimas de um sistema que E que é meio igual para todo mundo, como você falou. Para mim, isso não funciona. Para vocês pode funcionar. Claro. E eu nem sei o que funciona para mim ou não, né? Na alimentação das minhas filhas. Talvez papinha funcione para alguns bebês, para alguns não, né? A gente não é nem ensinado a fazer testes para entender se funciona ou não, né? E por exemplo, considerando a história da papinha, tá? Não necessariamente os problemas de alimentação que ela tem hoje são referentes à papinha. Claro. Eles talvez sejam dela mesma, do próprio... E tem muito da minha influência no processo todo por conta de algo que eu questionava. Claro. Né? Então, eu levei um estresse para aquela situação porque eu não queria dar papinha e eu estava dando. Então, ela cresceu, coitada, com uma mãe estressada dando comida para ela, que é diferente do caso da minha... Dando uma comida que não queria dar. Que não queria dar. Então, tem toda essa... Né? O contexto todo foi errado. Não é culpa da papinha. Tentando transformar ela em algo que ela já é. Isso! Não é a papinha que é a culpada, é todo o contexto, mas a gente, quando eu trabalho muito com empresas e com quadros de burnout, né? Que agora é outra moda. Todo mundo tem burnout, isso é sim muito grave. E aí tem essa condição no mercado, na indústria, que é culpa da empresa, que a empresa está gerando um ambiente que patrocina o burnout e todos os colaboradores, todos os funcionários são vítimas desse sistema. E sim, o sistema está doente, a gente precisa repensar ele, mas a gente, como funcionário, como trabalhador, a gente também está patrocinando o burnout. A gente não faz nada dentro de casa para se equilibrar, para voltar ao eixo. Sim. Eu não tenho prazer, eu não tenho um momento de extravasar todo eu esse estresse. Eu saio do estresse da minha casa e descarrego no trabalho, né? Isso. Então, assim, você de alguma forma, você também é responsável por esse burnout que você está criando. Não dá para terceirizar isso também. Não dá para, vou mudar de empresa e vai estar resolvido. Vou tirar uma licença e depois eu volto, ótimo. Se esses pequenos casos de doença mental não te fizerem questionar o teu estilo de vida e aquilo que você faz como pré-preparo, então eles não valem de nada, né? Porque é justamente isso, a gente desequilibra para levantar uma bandeirinha interna. Cara, ponto de atenção, eu desequilibrei, isso aqui tá ruim. Eu volto pro meu equilíbrio e agora eu já sei que eu não posso mais cair dessa forma, eu vou cair de outra forma, mas dessa aqui eu já aprendi, né? Eu preciso... E eu acho que a gente faz muito pouco disso, a gente fica buscando... Não, a gente fica caindo igual... inúmeras vezes. Caindo igual e culpando seja lá quem for e buscando cura em seja lá quem for. Nunca na gente, né? Nunca no nosso contexto. Por exemplo, esse negócio da palavra cura, eu acho que eu acho que a gente vive um contexto muito interessante dela. Porque, assim, se você, por exemplo, pega dengue, você cura a dengue, né? Sim. Não é a palavra em si, mas eu vejo as pessoas tentando curar a condição humana, isso, sabe? Esse é o problema. E não tem como você curar a condição humana, assim. Eu tenho que curar meus traumas do passado. Eles são parte de quem você é. Eles não se curam, eles se vivenciam, se resolvem por si só, sabe? E eles também... Mas acho que no fundo é isso que as pessoas estão tentando fazer, mas elas usam a palavra cura. Né? Só que aí começa a aprofundar, no meu ponto de vista, essa coisa da cura, ela começa a se aprofundar e aí você quer curar a sua condição humana, não vai dar, sabe? Porque a nossa condição humana é bagunçada, a gente já falou sobre isso N vezes, assim. Nós somos esse conflito, né? Esse conflito é parte de quem somos e é a partir deles que a gente se desenvolve, seja lá para que lado for. Sim. Né? Então, assim, não tem como curar isso. E ao querer curar... Tem como expandir a nossa visão sobre isso. Isso. Porque ao querer curar quem eu sou, eu deixo de aceitar quem eu sou, né? Aí eu quero me transformar em algo... Se eu não aceito quem eu sou, eu nunca vou ter a vida que é a minha vida, né? Porque eu quero sempre estar querendo ser outra coisa. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando no Instagram sobre como eu sou controladora. Eu sempre fui muito controladora. E eu já ouvi muito isso. Você tem que deixar de ser controladora. Você tem que curar essa sua parte controladora.
Mas eu ser controladora também me trouxe muita coisa boa na minha vida, sabe? Se eu não fosse controladora, eu não teria a carreira que eu tenho, eu não teria feito as coisas, realizações, porque eu planejo, porque eu gosto de me antecipar. Esse controle também me traz coisas muito positivas. Você só não pode sofrer quando você perde o controle. Isso, então eu preciso equilibrar, eu preciso saber quando usar o controle e quando não usar. É o fluxo. Não, eu diria que assim, segue o seu fluxo, né? Mas você precisa ter clareza de que não vai dar para controlar tudo na vida e tá tudo certo. Isso, eu preciso equilibrar, ver que existe outra alternativa para o controle. E como seria ela? Deixa eu testar, deixa eu ver como eu me sinto, deixa eu ver onde cabe na minha vida. Mas não é querer evitar partes de si mesma porque elas são erradas. Eu acho que talvez é muito disso que leva a gente a ficar doente também. Essa negação de quem nós somos, a falta de aceitação, e isso contribui para a insegurança, para a falta de autoconfiança na hora de falar para o pediatra que você não vai dar papinha, entendeu? Tudo vira um bololô, um bololô. Mas é que a gente está sempre querendo se transformar em quem a gente já é. E isso é um transtorno, porque você imagina, é muito mais fácil se a gente reconhecer. E só ser. Né? Quando não pior, a gente está tentando se transformar em algo que não existe. Sim. Em algo perfeito, não Saúde existe. mental. Não vai dar. Não vai dar. E eu acho que talvez a saúde mental seja ter consciência dessa natureza humana. Isso. Dá para repetir mais uma vez a trilogia, né? Uma coisa é esse personagem, sim, outra é esse fluxo de pensamentos e outra é quem reflete, quem ilumina tudo isso. Tudo isso. Quando a gente tiver essa clareza, isso é revelar nós mesmos daí, não é se transformar em algo que a gente já é ou em algo que a gente não sabe que é a revelação. Exato. Bem lindo isso. Talvez isso seria a saúde que a gente tanto busca. Talvez. Autoconhecimento. Autoconhecimento.